Está no ar mais um episódio da sexta temporada do TBC Memória. Em setembro de 1987, o Brasil sediou pela primeira vez uma etapa do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. E a prova aconteceu no Autódromo Internacional de Goiânia, evento que se repetiu nos 2 anos seguintes. Os preparativos e os bastidores que antecederam a prova realizada um dia antes de ser divulgado o acidente com o Césio 137 são o tema desta edição. Para contar tudo isso, convidamos o presidente da Federação Goiana de Motociclismo na época, Kurt Feitzenberg. Olá, Kurt, prazer em receber você mais uma vez aqui no TBC Memória. Eu que agradeço o convite, muito satisfeito de estar por aqui para a gente falar pela segunda vez de um assunto que eu acho que é bastante interessante. O Kurt, que participou da segunda temporada do TBC Memória, para falar um pouco sobre o pai dele, Alois Feitzenberg, que viu Goiânia nascer, um dos fotógrafos fundamentais no surgimento da nossa cidade, da nossa capital. Mas, Kurt, vamos falar de 2 rodas, de motociclismo, de motovelocidade. Como é que surgiu a ideia, o convite, enfim, para Goiânia sediar uma etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil? A gente sempre teve o desejo de ver uma prova dessa de perto, né? A gente só via pela televisão e apareceu essa oportunidade com a realização de uma prova homologatória para moto velocidade em Brasília, que seria homologado Brasília, São Paulo e talvez Rio de Janeiro. Mas depois da prova de Brasília, no domingo 7 de setembro de 86, fui convocado para fazer uma vistoria junto com a Federação Internacional e seus vários departamentos, equipes, pilotos, fabricantes, imprensa. Seria o circo da motovelocidade. São os responsáveis que foram a Brasília para fazer a homologação da prova lá, né, para homologar o autódromo. E eles vieram para cá no outro dia, uma vistoria que não estava programada. Quem programou isso foi o Pedro Faust, que era o empresário que cuidou da carreira do Alexandre de Barros na Europa, levou ele para a Europa. Foi o início da carreira do Alexandre de Barros. E fizemos essa vistoria na segunda-feira, 8 de setembro de 86. O pessoal ficou louco com o autódromo, lógico. Diz que foi construído para moto. Segurança absoluta, visão quase que total do circuito e gostaram de tudo lá. Pediram moto de rua para dar a volta, gostaram, ficaram apaixonados pelo autódromo. E daí foi feito a imprensa veio junto, a imprensa europeia veio junto, os representantes da imprensa europeia vieram juntos e foi feita uma matéria, uma revista espanhola, chama Solo Moto, que fez a matéria sobre essas vistorias que foram feitas no Brasil. Essa revista aqui que você trouxe, que eu estou com ela na mão. Isso. Essa revista trouxe essas vistorias. Eu recebi essa revista em novembro, o Henrique Santillo foi eleito em outubro, só que em janeiro tive uma reunião com ele e daí mostrei essa revista. Era o documento que eu tinha, o argumento que eu tinha na mão era isso, porque simplesmente falar era meio vago. E essa revista tinha tudo que precisava, essa matéria tinha tudo que precisava para mostrar os argumentos necessários para convencê-lo. Eu não gastei 5 minutos com ele. Ele olhou, folheou rápido e falou, pode tocar, as palavras dele foram essas, pode tocar que nós vamos fazer isso aí. Eu vou criar uma secretaria de esportes e nós vamos fazer isso aí. Isso foi em janeiro de 87. Em março ele tomou posse, antes da posse eu já estava conversando com Paulo Serrano, que seria o secretário, que foi impostado em março. E em outubro aconteceu o evento. Essa revista Solo Moto elogiou bastante o nosso autódromo. Que só para Goiânia eles falam isso. Para os outros lugares é o feijão com arroz. Ele faz isso, moto bacana. Cita Brasília, Interlagos e Goiânia, eles adjetivam como maravilha. Isso, exatamente. Então, ficaram apaixonados. Para eles tinha que ser ali, tinha que ser aqui, né, aliás. Então, aconteceu o evento então em setembro e fizemos esse primeiro dos 3 anos que teve. Tá, você como presidente da Federação Goiana de Motociclismo, você falou, não, vou cumprir minha missão, vou tentar. Mas no íntimo seu, você acreditava que a gente ia ganhar essa parada?
De vez em quando dava alguma rateada, né? Usando o termo nosso. De vez em quando acontecia algum sobressaltozinho, alguma coisa. Tivemos até crítica de partes da imprensa, perdemos, não vamos ter mais. Mas a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa, vamos lá. Tinha que levantar, por exemplo, quantos leitos tem de hotéis, de hospedagem em Goiânia. Goiás Turismo não sabia, Goiás Tour naquela época, né? Não sabia, não tinha esses números. E tinha vários outros problemas, né, que a gente teve que contornar, mas resolvemos tudo. Fax, o que é um fax? Em 86, em 87, ninguém sabia o que era um fax. Conseguimos, junto ao Itaú, que fabricava o Itaú Tech, feno de proteção. Feno, aquele troço para gado. Para cavalo, para gado. E onde tem isso aqui? Não existia isso aqui. Fomos achar isso no Paraná. Veio carreta trazendo isso para cá. Foi ensacado. Isso que aparece nos vídeos, aquelas embalagens brancas ou pretas, são os fenos embrulhados para proteção dos pilotos. Hoje usa-se coisa bem mais moderna, que seria o Air Fence, que é uma bolsa de ar, né, que é um colchão de ar para amortecer os choques. Então, foram várias dificuldades, mas nada que não fosse superável. Tá, e a gente usa na Fórmula 1 aquela expressão circo da Fórmula 1. Usa-se essa expressão também para moto velocidade? Também se usa. E, pois é, você tem de cabeça quantas pessoas vieram para o circo, ou seja, trabalhando, quantos pilotos? Porque tem os principais, eram duas categorias, a 250 e a 500, coisas não existem mais hoje, né? Tem a 250, mas não a 250, 2 tempos que era da época, hoje é 4 tempos. Então, eu não me lembro quanto exatamente, era 20 pilotos em cada uma, 20 e poucos, e mais, cada equipe tinha vários acompanhantes, então será 2, 3 mil, não sei exatamente qual o número, e tem os locais que também tinham que atuar junto, eram contratados para trabalhar junto com as equipes. As equipes contratavam pessoas daqui para auxiliar no trabalho, né? Então tinha, eu não sei o número exato, não, mas é muita gente. Agora você falou que conversou com um governador eleito ainda à época, Henrique Santilo, em janeiro de 87. A corrida foi em final de setembro, ou seja, você teve menos de 9 meses. Que loucura foi essa? Você tinha tempo de ir em casa, almoçar, jantar, correr atrás de tudo? Daí, depois desse ok do governador, a gente vinha conversando com a Confederação, era Alfredo o presidente da época. A Confederação Brasileira de Motociclismo. Que fazia o contato com a Federação Internacional e a gente ia conversando em todos esses órgãos. E fomos fazendo, a Confederação contratou uma parceira promotora, que era a Promesp na época, o Júlio Caio, que já tinha atuado na Fórmula 1 no Rio, em parte do evento do Rio, da Fórmula 1. E já tinha um certo know-how também. E alugamos uma casa em frente ao Castros e a gente ficava mudando do Castros para essa casa, que era o escritório, e o tempo todo lá. Era o nosso... Muitas vezes não ia em casa, não dava tempo de ir em casa. Então a gente ficamos o tempo todo. Aí cuidando de autódromo, que tinha aqui o Vicente Terra, que cuidava da Fundação de Esportes na época, levou todo o secretariado dele lá, todos os auxiliares, tinha cidadão lá de terno, trabalhando, pegando o rolo de pintura, trabalhando lá, para deixar as condições do autódromo. Teve uma das vezes teve que usar caminhões-pipa para molha, porque setembro já é seco, né? Então o autódromo estava feio, o gramado. Foi jogado água para ver se reavivava um pouco verde, para ficar bonita a imagem, né? Então foi feita várias coisas, a televisão nunca tinha feito cobertura grande lá, foram feitos testes de câmeras, um dos assessores nossos da federação acabou caindo, quebrou o braço, fazer teste de câmera, de passagem, como ia acompanhar, né? Então tudo era novidade, mas acho que acertamos tudo. Tira uma dúvida aqui para eu fazer uma outra pergunta. O grid são quantas motos em cada uma das categorias, normalmente? O máximo do autódromo de Goiânia é 100 metros por veículo, são 36 veículos, 3.600 metros, né? São 3.600, 36 participantes por categoria. Por categoria. E veio essa quantidade toda de motos. Agora, o nosso antigo aeroporto, né, que a gente falava que era estação de avião, não era aeroporto internacional. Onde essas motos desceram? Em Brasília? Não, desceram no Rio. Uma das questões que foram discutidas na época era onde descer
cogitou-se Brasília, a base aérea em Anápolis, acabou descendo por logística no Rio mesmo e veio de caminhão para cá, de carreta para cá. Se não me engano, 7 carretas vieram trazendo o equipamento. Uma delas, inclusive, desviou do trajeto, não sei qual motivo. E foi roubado? O que aconteceu? Não, ele parou para alguma coisa lá, não sei, não me lembro mais o motivo, não sei se era pneu fura, alguma coisa. Parou num restaurante, sei lá. E o Alfredo ficou louco, porque o equipamento desse, imagina, sumiu uma carreta com todo esse equipamento. Ele ligou para a polícia rodoviária, procurava aqui e ali, e cogitou de voltar daqui para o Rio para saber onde estava isso. Não tinha celular, GPS? Não, nada, internet, nada. Então a gente trabalhava meio que quase no sinal de fumaça, né? E aí ele acabou a carreta aparecendo e resolvemos tudo. O piloto correu normalmente? Correu, tudo. Falando em piloto correr, uma delas, foi até um fato curioso, ela foi enviada para Goiânia. Goiânia em Pernambuco? Pernambuco. É parecido com Goiânia, para quem não conhece, que é de fora e não sabia, e mandou para lá. E cadê a moto? Até descobriram onde estava, despacharam para cá, para Goiânia. Aí tivemos que correr no aeroporto para liberar essa moto, termos de responsabilidade e tudo mais, porque é importação temporária do equipamento, né? Sim. Então, mas achamos a moto. E o staff local gerou, você falou, é lógico, do pessoal da estrutura de governo, etc., mas para os fiscais, o pessoal trabalhando nos dias de treino e das provas, gerou muito emprego? Como é que foi? Os bandeirinhas eram daqui, a chefia veio de São Paulo, que já tinha experiência em provas maiores lá. A chefia veio de São Paulo, mas os bandeirinhas foram contratados, seguranças, eu não sei quantas, deve ter passado de 1.000 pessoas, porque cada departamento tem suas necessidades de pessoas, então eu não sei exatamente a soma total, mas foi muita gente, até estacionamento montaram na frente do autódromo, então tudo isso tinha os seus contratados, né? Então, com certeza, gerou muitos empregos, muita receita para a cidade, tudo lotou, restaurante, boteco, hotel, tudo lotou. Vamos falar disso daqui a pouquinho, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. It's Wayne Gardner punching the air in delight as Eddie Lawson takes second place and Momola third, but the new champion is Wayne Gardner. O TBC Memória conta como foi a etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade realizada em Goiânia em 1987, a primeira edição no Brasil. E conversamos com Kurt Feitenberg, ele que era presidente da Federação Goiana de Motociclismo na época e um dos principais organizadores do evento. Kurt, falamos dos preparativos. Agora vamos falar dos dias que antecederam a corrida, né? Tinha o piloto polêmico não, mas muito simpático com o público norte-americano, o Andy Mamola, que acabou ficando em segundo lugar na prova, em segundo lugar no campeonato também. Ele aprontou todas aqui, é verdade isso? Ele já era conhecido dos brasileiros através de transmissões de provas lá fora, na Europa, e acabou confirmando que ele é lá, né, um artista mesmo, completo na acepção da palavra. Era um cara simpático, um cara que criou algumas manobras, aquela que vem freando, freia dianteiro e anda só com a roda dianteira. E aquilo foi criado por ele, né? Então ficou famoso, fez aqui também, então o povo ficava louco com isso. Ele era um cara simpático, brincalhão, o pessoal andava do hotel, do Castros, ia até nas boates ali na Tamandaré, misturado com o povo. Né? E ele era um deles. E dentro do Castros aconteciam várias festividades, concursos e tal, eles estavam sempre ali participando dessa brincadeira. E uma delas, eu acho que ele andou andando só de roupa de baixo lá. Andou de cueca no hotel, é verdade? Dizem que foi isso. Como que era? Tinham 2 treinos antes, sexta e sábado? Se não me engano, começava da quinta na sexta-feira, não me lembro, mas já faz... Sim, faz tempo. A memória. Tinha os treinos, né? E as tomadas e as corridas eram só no domingo.
mas os treinos eram sexta e sábado. Tá, da corrida em si, vamos falar um pouquinho da corrida. A gente citou o Mamola agora e o Wayne Gardner, o australiano. O campeonato foi decidido aqui em Goiânia, né? O primeiro ano. Eu acho que, se não me engano, os 3 anos foi decidido aqui. Ah, ou nos 2 3 anos? Eu acho que sim. Outro ano foi o Lawson, parece. Eu não me lembro de todos esses. Porque a gente não assiste a corrida. A gente está trabalhando, a gente não vê a corrida. Como acontece hoje, quando a gente organiza o nosso motocross, eu não sei quem ganhou. Eu sei que estou trabalhando lá. Eu acho que foram 2 ou 3 anos de decisão aqui, definição aqui. Perfeito. Mas o mais importante, aquele 1987, primeiro ano, foi a decisão já aconteceu aqui. A disputa era entre os dois. Fala um pouco do aspecto técnico mesmo. Você que, inclusive, foi motociclista, é bom ressaltar, né? O Kurt, a primeira prova de 125 cilindradas no Autódromo Internacional de Goiânia, aqui, ó. Ele foi o vencedor da primeira etapa. 50 anos atrás. Caramba, não... O ano que o autódromo faz 50 anos esse ano. 50 anos, né? Não revela mais nada, não, senão compromete a gente. Vamos lá. Tá, você acompanhou muito disso aí na sua parte de esporte. Né? Exato. Então, as motos eram de outro planeta, diferente do que a gente via nas motos de rua, né? Eram equipamentos de outro planeta quase. E era tudo era, qualquer detalhezinho, todo mundo estava fotografando, tudo. E todo esse desempenho, esse barulho que os 2 tempos faziam. Você fala 2 tempos? As motos eram 2 tempos. As Honda e Yamaha era 4 tudo era 2 tempos. Hoje tudo é 4 tempos, mas naquele tempo era tudo 2 tempos. Então, o barulho do moto 2 tempos é insuperável. As de hoje nem comparam com elas. Então, isso levantou o público. E as brigas, as disputas, as escorregadas que os pilotos davam, alguns tombos aconteceram, lógico. O Mamola é um dos que andava de lado, tanto para frear como para acelerar na entrada ou saída da curva, andava de lado. Então era espetáculo mesmo, o jeito que eles andavam. Então todos eles andavam forte. O estilo era diferente de hoje. Hoje os caras estão arrastando o cotovelo no chão, ombro no chão. Naquele tempo o equipamento não permitia isso, né? Então hoje os tempos são facilmente superáveis daquele tempo. Mas o jeito de andar, o estilo de andar era diferente daquele tempo. Era mais ousado, mais perigoso? Era quase que uma cadeira elétrica, a moto, né? As nossas que a gente corria e eles também andavam rápido, mas é longe da tecnologia que é hoje. Tem controle de tração, um monte de coisas mais, o painel mostra tudo que se precisa. Então não tinha isso na época. Então os caras andavam mais na coragem do que tinham que saber andar, tinham que saber ter técnica, mas tinham que saber andar com coragem também. E o público? Fala-se que foram 40 mil pessoas. Como é que vocês conseguiram colocar tanta gente no autódromo? No mínimo 40 mil. O autódromo nunca encheu daquele tanto, como aconteceu nunca mais teve, nem antes nem depois daquilo lá. Lotou todo o retão, as partes do fundo, da 1, da 2, da curva 1, todos os elevados foram preenchidos. Uma coisa que aconteceu no primeiro ano, montou-se uma arquibancada lá, grande. Ela ficou vazia. O pessoal não o hábito daqui é sentar no barranco. E ir lá para a grama, né? Então, no outro ano já não teve mais. Então, isso já tinha sido avisado, mas acharam que tinha que colocar arquibancada. Então, o pessoal prefere ficar no barranco, como sempre ficou. Tá, e a televisão transmitiu para... 80 países na época. 80 hoje países. Eu acho que está bem mais que isso. Hoje o alcance da televisão, a internet está tudo maior. Mas foram 80 países, pilotos vieram de vários países, né? Estados Unidos, Europa toda, da América do Sul também tinha pilotos uruguaios, argentinos. Então, o mundo inteiro estava aqui. O Goiás era o centro das atenções do mundo. Brasileiro correndo. Tivemos o Alexandre... Alexandre Barros, 88, foi a estreia dele na 250. Em 87 ele não correu? Não, ele não correu. E ele chegou a obter alguma colocação? Não, acho que ele nem completou a prova. Eu não me lembro mais também, não. Vamos falar agora de 88 e 89. Como é que foram as provas? Foi o desenvolvimento do que foi a nossa estreia em 87. Eu acho que foram melhores do que as outras, do que a primeira, né? Melhores sim, mas já se tinha a mão do que tinha que fazer. Então, acho que foram normais, sem problema, sem nenhuma... Nada de gravidade, foi tudo perfeito. Mas o público diminuiu, perdeu o entusiasmo? Não, acho que não. Cada ano ia aumentando, né? Eu acho que o último ano foi o maior.
Foi maior. E a transmissão também é muito abrangente? Como é que foi? Eu não me lembro, eu não tenho essa parte de quantos países, mas de 80 para cima foi. Com certeza o alcance foi o maior. Uma coisa que naquele tempo não tinha computador, né? Não tinha do jeito que precisava, do jeito que é hoje. Na primeira sala de imprensa, sabe o que era a sala de imprensa? A máquina de datilografia, não tinha computador. Então, telex. E a cronometragem era manual? Não, era eletrônica, já era eletrônica. Já tinha. Tá. Isso veio de fora. Agora, uma coisa que eu gostaria de entender. Você comentou do êxito, e é fato isso, dos 3 anos, foi evoluindo, melhorando. Por que não continuou aqui em Goiânia? O Alfredo um dia me falou, o Alfredo era o presidente da confederação na época. Nós vamos levar para São Paulo, isso foi em 89. Nós vamos levar para São Paulo, que lá tem possibilidade de mais público e mais patrocinadores. Isso em 92 aconteceu. Goiânia lotou. São Paulo tinha 3 mil pessoas assistindo. Então foi decepção total. Os pilotos não gostaram da cidade. Disse que não tinha, era perigosa, não tinham o que fazer. O passeio que tinham que fazer era ir para shopping. E a pista era perigosa. Choveu e neblina durante a semana. Se não tivesse aberto a neblina para domingo, talvez não teria corrida. Interlagos não tem área de escape para moto. Carro ainda dá para segurar um pouco, mas moto não. O nosso traçado do autódromo é mais favorável para motos, é isso? 100%. E outra coisa, o fato de em setembro não chover aqui facilita, porque para moto é complicado chuva, né? Andam. Hoje anda-se, quer dizer, naquele tempo já andava. Anda-se quase que a mesma coisa, um pouquinho mais lento. Tem equipamento para andar na chuva. Né? Então, não foi o fato da chuva, foi o fato da pista não ser ideal para a moto em São Paulo. E, na verdade, nós perdemos por uma questão de poder econômico. Eu diria isso. Foi interesse econômico. Lá ia dar mais e deu menos. Levaram depois para o Rio, ficou alguns anos no Rio, e hoje, do ex-Rio, né, porque acabou com o autódromo lá. Mas o pessoal cobra da gente aqui. Quando você encontra alguém daquela época, eles cobram porque não fazem aqui. Técnicos da Quinem estão no Estádio Olímpico, medindo os índices de radiação dos populares. Dia seguinte, após a moto, estourou o acidente com o Césio 137, aqui em Goiânia, né? O maior acidente radiológico urbano da história. Vocês sabiam? O que aconteceu? Conta os bastidores só pra gente aqui. Se alguém sabia, guardou a informação. Porque nenhum momento houve qualquer menção a isso. Isso foi só depois da corrida que apareceu, segunda ou terça-feira, sei lá. Mas durante o evento ninguém nunca comentou nada. Se alguém sabia, foi guardado. E depois que veio o acidente, tornou-se público, vocês da Federação Goiana de Motociclismo, da organização, foram cobrados? Teve algum problema com a confederação, com a Federação Internacional? A Federação Internacional cobrou da gente informações sobre isso. Porque como não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas, e a notícia era só no dia seguinte, né? Notícia que corria na Europa, que o pessoal estava andando na rua em Goiânia e estava caindo morto, as dezenas. O cara estava andando e caía morto lá. Era a informação que chegava lá. Era fake news do mundo analógico, né? Isso. Hoje é tudo digital. Então, acontecia isso. Então, a Federação Internacional pediu para a Confederação Brasileira, que pediu para a gente aqui, uma declaração da Secretaria de Esporte, eu fui até o secretário, pediu uma declaração dizendo que nenhum membro que participou do evento, nenhuma equipe, ninguém passou nem perto do que poderia ser contaminado pelo Césio. Então, Tanto é verdade que nós tivemos mais 2 provas aqui. Exatamente, no outro ano teve normal. Aquele ano, o resto do ano, foi ruim para o estado de Goiás. E a gente era discriminado, né, o tempo todo, ninguém queria vir para cá. E o outro ano a coisa foi acalmando, tanto é que aconteceu mais 2 vezes sem problema nenhum. Perfeitamente. Curti, nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua volta aqui no TBC Memória e parabéns por ter participado de um momento que foi importante para nosso estado, que teve visibilidade em todo o planeta. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.